minha entrevistada de hoje é a Ângela Papiani. Ela é jornalista e produtora cultural, diretora da Icorém. Ela trabalha há 25 anos com povos indígenas. Ângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O que é a Icorém? A Icorém é uma pequena empresa e esse nome, Icorém, é um nome indígena na língua do povo gavião de Rondônia, e na língua do povo gavião significa gavião. Icorém é o nome desse pássaro. E como é um pássaro muito importante na mitologia e na história dos povos indígenas, a gente escolheu esse nome para nos guiar no nosso caminho. E o que faz a Icorém? A Icorém, no momento, está fazendo alguns livros. Nós temos um site, um portal no ar, que é o programadeíndio.org, sem o BR, que foi um trabalho nosso do ano passado. Foi um ano inteiro de trabalho para a gente digitalizar e colocar no ar 200 programas indígenas de meia hora de duração cada um. Foram veiculados entre 1986 e 91, acho que muita gente nem tinha nascido nessa época, e esses programas iam ao ar pela Rádio USP, aqui de São Paulo, e várias outras emissoras educativas em outros estados. E eram os próprios indígenas que falavam, era a música indígena que era tocada. E é um marco, é uma coisa importantíssima na história do movimento indígena, e acho que para a comunicação no Brasil também foi um programa pioneiro. E depois esse programa saiu do ar, nunca mais a gente conseguiu um espaço como esse, infelizmente. E esses programas agora estão disponibilizados nesse site. E é incrível a atualidade, né? Infelizmente, quando o povo indígena na época reclamava da invasão do seu território, do madeireiro que estava retirando a madeira, do garimpeiro que estava invadindo e colocava toda essa realidade, não mudou, né? 20 anos depois a gente continua com as mesmas questões, principalmente a questão ambiental, né? Nas áreas indígenas, às vezes se agravou, né? Então, os programas que estão no ar têm 20 anos de idade, mas são absolutamente atuais. É veiculada alguma preocupação com o meio ambiente, porque a gente sabe que o índio, ninguém melhor do que o índio, né, para ter esse contato direto com a natureza. Então, eles passavam isso? Talvez o termo, na época, usado pelo povo indígena não fosse o meio ambiente, mas para a comunidade indígena, o meio ambiente é a vida, né? Claro. Então, eu tenho certeza absoluta que uma comunidade tradicional, ela não vive sem a natureza. Então, não existe o ser humano e a natureza. Não são partes separadas de um todo, né? Para o povo indígena, a natureza é parte. O ser humano está dentro dessa natureza, está dentro desse ambiente. É um elemento desse ambiente. Então, se esse equilíbrio é quebrado, não existe vida, né? Então, a preocupação o tempo todo das comunidades é pela preservação. O que você acha que o índio mais tem vontade de falar, assim, para os brancos? Eles têm muita vontade de revelar quem eles são. Tem uma frase de um velho chavante que eu sempre repito. Ele me dizia assim: ninguém respeita aquilo que não conhece. É verdade. Nós precisamos mostrar quem nós somos, a nossa cultura, a nossa tradição. Só assim os brancos vão nos entender e respeitar os nossos direitos. E é isso. Eu acho que a coisa mais importante para o povo indígena hoje é se revelar. É dizer, olha, nós somos assim, nós pensamos assim. Porque tem um abismo separando. O Brasil está de um lado e o povo indígena está do outro. Exatamente isso que eu queria te perguntar. Por que o branco, ele quer crescer, ele quer conquistar, ele quer expandir, e o povo indígena não? Ele quer aquela vida simples. Para o povo indígena, eles querem fazer a maloca, a casa, de palha e de madeira, porque se der o vento ou se vier o fogo, aquilo vai acabar, vai se integrar de novo na natureza e se faz outra.
Então não é para deixar marca. Eles dizem, é para pisar com cuidado sobre a terra, não deixar marcas. A nossa civilização é o contrário. O progresso, a nossa ideia de progresso, não é a ideia do bem-estar, é a ideia da acumulação. E da acumulação de poder, de objetos, de coisas, né? Então, essa é a diferença básica. Aqui, esse livro... Então, esse Como livro surgiu a ideia? foi uma nova etapa na minha vida de escritora, porque até agora eu ficava só abrindo espaço para o pessoal falar, mas eu senti que a gente não tem um material básico que fale, de modo geral, do povo indígena, que esclareça questões que mais dão dúvida, né? Então esse livro, o objetivo dele é esse, é de comunicar para um público que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o povo indígena, de uma maneira muito simples, muito básica, e dando referência, se a pessoa quiser aprofundar o seu conhecimento, para que busque. E esse aqui é Entre Dois Mundos. É ficção. É uma história que aconteceu de verdade com o povo Chavante da aldeia de Pimentel Barbosa, mas que eu resolvi contar. Eles ainda não têm um escritor que consiga colocar num livro essa história, né? Eu acho que daqui para frente estão surgindo vários escritores indígenas, já existem muitos livros escritos por pessoas indígenas, e eu acho que isso tem que ser uma prioridade. Mas eu me atrevi a contar um pouquinho de uma história. É para crianças e adolescentes, mas eu acho que é para pessoas de qualquer idade. Então, quem quiser, quem tiver interesse, é uma outra maneira. Ângela, o que a gente tem que aprender com eles? O que eles têm a nos ensinar? Eu acho que a gente tem que parar um pouco e ouvir o que eles têm para dizer. E ter humildade, sabe? Atenção e humildade para ouvir. Acho que isso é o que está faltando. Porque o que eles têm para dizer são coisas maravilhosas, importantes, bonitas, sérias, engraçadas, tem de tudo, né? Acho que o povo indígena tem vários aspectos que a gente não conhece. Então é isso, é buscar esse contato com a realidade dos povos indígenas e com esse desprendimento e com essa humildade de ouvir e aprender. Legal, Ângela. Muitíssimo obrigada pela vinda aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de trazer um pouquinho essa realidade para vocês. Muito obrigada.